E o nosso assunto agora é saúde. O teste de audição, mais conhecido como teste da orelhinha para crianças recém-nascidas, é obrigatório aqui no Brasil e pode ser feito na rede pública de saúde. Mesmo assim, muita gente deixa de fazer os testes no bebê. Lá em Ponta Porã, a procura está tão baixa que preocupa os profissionais da saúde. Por isso, vamos conversar ao vivo com o repórter Evandro Cini. Evandro, por que as pessoas, os pais, e responsáveis, não procuram fazer logo esse teste que é tão importante para a saúde do bebê? Boa tarde. Boa tarde, Lucas. Boa tarde a todos. Olha, o principal motivo, segundo os fonoaudiólogos, é o medo que os pais têm desse teste agredir a criança, agredir o bebê, Eles já fazem o teste do pezinho, ficam com medo já porque a criança chora muito e aí tem medo também de fazer o teste da orelhinha. Mas ele pode evitar sérios problemas, inclusive se essa criança poderia ter talvez surdez no futuro. Para falar mais sobre o assunto, eu vou conversar com a fonoaudióloga Isabela Pini. Doutora, primeiro explica pra gente, esse teste não causa nenhum tipo de agressão às crianças, as mães, os pais podem ficar tranquilos, Boa tarde. Boa tarde, Evandro. Boa tarde a todos. Esse exame é um exame muito simples, não causa dor. Muitas vezes o nenê ele está dormindo e realiza o exame ainda dormindo. A única movimentação, às vezes, que ele tem é da cabeça, do corpo, quando a gente coloca o fone de ouvido para iniciar o exame. Mas ele não precisa tirar sangue, ele não precisa de nenhum furo, nada que venha a cometer um medo na mãe ou no familiar. Como que funciona esse procedimento? Explica pra gente como é que é, mais ou menos. É um equipamento, emissões otoacústicas, ele emite um som, esse som entra no ouvido da criança, vai até o ouvido interno, na cóclea, onde movimenta as células do nosso ouvido. Essas células mandam uma resposta que capta o equipamento. E no próprio equipamento, no visor, sai o resultado, se passou ou se precisa de um retorno, refazer. E que tipo de problemas, isso é o mais importante, ele pode evitar nessa criança no futuro, quando ela estiver crescendo, em crescimento, até quando for adulta? Sim, na verdade, o que acontece? Quando nós fazemos o exame e ele dá positivo, nós indicamos ao paciente que ele está liberado, não precisa de retorno, e ele, se por um acaso vir a ter alguma dor de ouvido. Quando o exame dá para refazer, nós pedimos em 15 dias que o exame seja refeito. Por quê? Em 3 meses nós temos um diagnóstico fechado dessa criança que precisou refazer o exame. Às vezes uma perda auditiva, ela não diagnosticada, é aquela criança que grita, é aquela criança muitas vezes inquieta, uma criança que não para quieta, que não para sentado, que a gente às vezes acha que é um imperativo. Ou ele não está me escutando, ele é uma criança que para chamar a atenção. Então, quando nós temos todo um diagnóstico, isso vem a não ter problema na aprendizagem ou para falar, na fala mesmo. No caso do atendimento aqui na rede pública aqui de saúde, aqui em Ponta Porã, como é que funciona, como que os pais devem proceder para dar entrada a esse procedimento? Nós pedimos aos pais para procurarem antes dos 30 dias de vida da criança. É muito simples, o pai vai lá no Centro de Especialidades, Regional de Especialidades João Caiate e faz o agendamento. Esse agendamento, em torno de uma semana nós já realizamos o exame, São realizados na segunda, terça e quarta-feira a partir da 1h. Ok, muito obrigado por sua participação no MSTV. E os documentos necessários para dar entrada nesse atendimento são a certidão de nascimento, o cartão do Sistema Único de Saúde, do SUS, e também o comprovante de residência. Lucas.